Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão 1 da prova de 2012 de Engenharia Eletrônica, que é do assunto de circuitos elétricos e sistemas lineares. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então? Em certas condições patológicas, os músculos cardíacos se põem a vibrar erraticamente, interrompendo o funcionamento normal do órgão e colocando-o em um regime descrito por fibrilação. Se não houver uma correção rápida dessa situação, o paciente morre. Para corrigi-la, aplica-se ao coração do paciente um violento choque elétrico por meio do desfibrilador de Luhn, inventado pelo médico Bernard Luhn em 1962. Um circuito simplificado deste aparelho é mostrado na figura a seguir. Na operação do aparelho, a chave S está inicialmente voltada para o lado da fonte de tensão E, e com isso o capacitor C se carrega instantaneamente. A tensão é: em T igual a zero, a chave S é passada bruscamente para o lado do indutor, L. Quando então o capacitor C se descarrega através de R e L. R corresponde à resistência do corpo do paciente, considerada aqui igual a 50 ohms. A tensão VT aplicada ao paciente deve ser da forma indicada na figura a seguir, isto é, uma senoide amortecida com período de 10 milissegundos, com primeiro máximo em 3.000 volts e primeiro mínimo em menos 250 volts. O desfibrilador corresponde a um circuito RLC série com comportamento livre ou natural. A equação homogênea que descreve o comportamento da corrente nesse circuito é derivada segunda da corrente mais RL vezes a derivada primeira mais 1 sobre LC vezes dt igual a zero. Introduzindo-se a expressão anterior, os parâmetros alfa, que é o fator de amortecimento, e o ômega zero, que é a frequência própria não amortecida, a equação homogênea fica d2i dt2 mais 2 alfa vezes di dt mais ômega ao quadrado vezes i de t igual a zero. Letra A. Calcule a transformada de Laplace da equação 2. Letra B. A equação homogênea dada pode ter três soluções, dependendo dos valores dos componentes dos circuitos elétricos, conforme mostrado a seguir. Selecione qual das três soluções mostradas anteriormente, B1, B2 ou B3, corresponde à resposta temporal da tensão mostrada no enunciado da questão. Pessoal, questão realmente um pouco grande, né? Mas aí foi muito texto para pouca coisa que se perguntou, né? A questão aqui é um circuito relacionado a partir do assunto de circuitos elétricos e sistemas lineares. E aqui a gente tem um circuito chaveado, né? A gente tem uma fonte DC, tá aqui a nossa fonte, ela está alimentando esse capacitor, né? Em regime permanente, esse capacitor vai ficar com a tensão E. E aí, para T igual a zero, existe uma chave que troca, né, sua posição, aí vai para a posição para ficar do lado aí do nosso indutor, beleza? Só que aqui ele já nos forneceu uma equação diferencial associada a esse circuito, o que nos facilita bastante para a gente fazer essa nossa letra A de início aqui, né? Que é a transformada de Laplace da equação 2, certo? Só que eu devo ressaltar a vocês dois pontos importantíssimos aqui. Ele fala no enunciado de uma senoide amortecida. E ele está falando aqui que esse desfibrilador corresponde a um circuito RLC com comportamento natural livre, certo? O que é que isso significa? Significa que esse circuito, né, ele vai ter uma resposta natural sem ter a sua resposta forçada, né? Ele vai ter um transiente. Ou seja, ele vai ter determinados valores e ele vai evanescer até chegar num valor fixo, que no caso é o valor igual a zero,
como está sendo mostrado aí até no gráfico da tensão no resistor. Mas a própria corrente também vai acontecer isso. Beleza? Então, como primeiro passo aqui para a gente responder esse item A, eu vou primeiro relatar para vocês como é que vai ficar a condição para T igual a zero, o circuito para T igual a zero. Porque aqui a gente vai precisar, ao aplicar a transformada de Laplace, das condições iniciais aí do circuito. Beleza? Então vamos lá. O circuito, quando a gente bate a chave, né? Coloca aqui. Para T igual a zero, a gente vai ter o seguinte. A gente tem aqui o capacitor, a gente vai ter aqui o indutor e vamos ter aqui o resistor, certo? E aí, se vocês perceberem, para T menor do que zero, um tempo anterior, né? O capacitor está carregado com a tensão E, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, uma tensão inicial, chama V0 igual a E, tá ok? Se vocês perceberem, tanto o capacitor quanto o indutor eles têm condições iniciais, só que nesse caso aqui, o indutor ele não tem condição inicial, tá? Então, quer dizer que, para o indutor, eu vou ter que I0 é igual a zero, tá ok? Beleza. Aqui eu tenho a minha tensão no resistor, mas deixa eu colocar aqui os parâmetros, né? Capacitância, indutância e resistência. E aqui eu tenho o meu VT, né? O meu VT aqui, tá ok? Bom, o que é que eu tenho que fazer aqui? Por que eu coloquei tudo dessa forma? Para a gente já ter uma noção do que a gente vai precisar fazer aqui, que é achar a condição inicial para, no caso, a derivada. Por quê? Porque o circuito é de segunda ordem e a gente precisa de duas condições iniciais. Precisa de I0 e a gente precisa também de quem? DI0 dt, que a gente não tem. Como é que a gente faz para achar essa condição inicial? Só percorrer o circuito para T igual a zero, tá? Eu vou percorrer o circuito nesse sentido aqui, ó, certo? Para ir de zero. E aí, como é que vai ficar o meu circuito aqui? Vai ficar assim, ó. Vai ficar menos E menos R vezes I de zero menos L di de zero dt. Isso aqui é igual a zero. Estou aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, né? Para T igual a zero. Tá ok? Só que isso aqui é igual a zero, perfeito? Isso aqui é igual a zero. E aí eu vou ter que meu L di de zero dt vai ser igual a menos E. Então eu tenho que meu di de zero dt é igual a menos E sobre L, perfeito? Achei aí a minha condição inicial. E agora eu vou aplicar a transformada de Laplace ao circuito aqui em questão e aplicar minha condição inicial para saber qual é a expressão que vai aparecer aí, que ele quer a transformada de Laplace da equação, consequentemente eu vou achar uma expressão. Então, fazendo agora o nosso item A, a gente vai ter o seguinte, transformada de Laplace da derivada segunda. A gente sabe que é s quadrado i de s menos s i de zero menos i' de zero, né? Mais 2α vezes a transformada de Laplace da derivada primeira, que é s i de s, né? Menos i de zero. Tá ok? Mais ômega ao quadrado vezes i de s. Isso aqui é igual a zero. Perfeito? Bom, eu sei que isso daqui é zero. E isso daqui também é zero. Porque a nossa corrente inicial do indutor é zero. Não tinha nada antes para ele, né? Beleza. E aí a gente fica com s ao quadrado i de s menos nosso i de zero agora, né? É exatamente
esse carinha aqui. Menos com menos vai dar mais, né? Então vai ficar mais E de L mais 2 alfa S I de S mais ômega ao quadrado I de S. Isso aqui é igual a zero. Eu vou isolar aqui os termos que tem I de S. E quem não for I de S, eu vou passar para o outro lado. Ok? Então, a gente vai ter aqui I de S, que multiplica S ao quadrado, mais E de L. Perdão. Na verdade, é S ao quadrado, mais 2 alfa S, mais ômega zero ao quadrado. É igual a menos E sobre L. Beleza? Vou passar dividindo, e aí eu vou ter que meu I de S vai ser igual a menos E sobre L, dividido por S quadrado, mais 2 alfa S, mais ômega ao quadrado. Está aqui a resposta do nosso item A. Beleza? Está aí a resposta do nosso item A. No item B, ele está pedindo quais dessas equações homogêneas, né, é solução dessa equação diferencial aqui. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Ele está pedindo aqui, aí muito cuidado, tá? Ele está pedindo aqui a resposta temporal da tensão mostrada no enunciado da questão. Aí o que é que vai acontecer? A gente vai ter que achar quais dessas três expressões aqui corresponde à expressão da corrente que está relacionada diretamente com o valor da tensão aí no nosso resistor. E aí, pessoal, uma possível dica que eu dou para a gente já de cara perceber isso é vocês já conhecerem quais são as situações que podem acontecer das respostas nos circuitos RLC sem fonte, né? Que a gente tem um circuito RLC sem fonte, né? Que é para ter igual a zero, né? E aí a gente sabe que temos 4 situações. A gente tem avaliando o valor do coeficiente de amortecimento com a frequência angular, que é a frequência natural aí do nosso circuito. Que no caso é a frequência natural não amortecida, tá? Que é o nosso ômega zero aqui. Ele até menciona aqui, ó, essa frequência daqui, ó. Eu vou ter que relacionar essas duas aqui para saber que tipo de resposta é relacionada a essa tensão aqui. Percebam que a tensão e a corrente, eles vão ter exatamente esse gráfico daqui. Mas a pergunta, que gráfico é esse daqui? Bom, esse gráfico aí, para vocês entenderem, é um gráfico subamortecido, né? Se vocês lembrarem, né, lá da teoria de circuito, a gente tem alguns casos, né? Que é para alfa maior que zero. A gente tem um caso que é, na verdade, alfa maior que ômega zero, né? Alfa maior do que ômega zero. Temos o caso que é para alfa igual a ômega zero. Temos o caso que é para alfa menor do que ômega zero. E temos o caso que é para alfa igual a zero. Tá? Temos esses casos aqui. E a cada um desses, a gente analisa o que? A resposta do circuito. Né? Por exemplo, para alfa maior do que zero, a gente tem o quê? Um amortecimento supercrítico, né? Um amortecimento supercrítico. Para alfa igual a zero, a gente tem um amortecimento crítico. Para alfa menor que zero, a gente tem um subamortecimento. E para alfa igual a zero, não temos amortecimento, ou seja, sem amortecimento. Tá ok? Só que esse caso aqui, o que é que a gente tem? A gente tem uma senoide amortecida. Quando a gente tem uma senoide amortecida, né, lembrando que ele falou aqui no enunciado, né, que é uma senoide amortecida, né, tá sublinhado ali. Então quer dizer que a gente tem o caso 3 aqui, né? A gente tem exatamente esse caso aqui, que é alfa menor do que ômega zero. Alfa menor do que ômega zero é quando a gente pega a equação característica da nossa equação diferencial, que ele já deu, e faz menor do que zero, delta menor do que zero. Isso vai nos dar o quê? Vai nos dar exatamente raízes complexas e conjugadas.
tá ok? Vai nos dar raízes complexas e conjugadas. E como as raízes são complexas e conjugadas, a gente vai ter uma resposta que mistura uma exponencial com cosseno e outra exponencial com seno. Beleza? E é exatamente esse tipo de resposta que a gente vai ter aqui na corrente, que provavelmente vai equivaler a esse item B2 aqui. A gente vai perceber isso, tá certo? Perceba também que nesse item B1, ele está colocando aqui umas exponenciais, né? Essas exponenciais aqui, provavelmente vai aparecer umas exponenciais complexas que podem gerar um seno e um cosseno. Só que pela organização aqui, a resposta não vai ser B1. E eu vou mostrar aqui, eu vou provar aqui para vocês que não vai ter muito a ver com B1, mas sim com B2, tá? Vamos concluir isso aqui, tá? Vou apagar aqui para poder a gente dar continuidade. Bom, então vamos resolver agora aqui a nossa equação diferencial para achar a expressão da corrente, certo? Lembrando, pessoal, que eu vou pegar aqui a própria equação diferencial para poder achar a resposta. Eu vou utilizar todo o conhecimento que a gente adquiriu lá na disciplina de equações diferenciais ordinárias, tá? No caso de segunda ordem, com coeficientes constantes homogêneos. A gente pode fazer por Laplace? Pode, né? A gente pode aplicar a transformada inversa naquela expressão da letra A e achar também a resposta. Mas eu prefiro fazer assim para poder ficar mais claro para vocês a questão de como vai ficar a resposta, tá? Então vamos lá. Vamos achar primeiro aqui a equação característica dessa equação diferencial de segunda ordem, que é essa daqui, ó. Lambda ao quadrado mais 2 alfa lambda mais ômega ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a zero, tá, pessoal? Isso aqui é a equação característica. E agora vamos calcular o discriminante. O discriminante é o nosso delta. É igual a b ao quadrado, que é 2alfa ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes ômega ao quadrado. Tá? Nosso delta vai ficar 4alfa ao quadrado menos 4 ômega ao quadrado. E agora a gente vai achar o que? As raízes, né? Dessa equação característica. E aí a gente tem que lambda 1, 2 é igual a menos b, vai ficar menos 2alfa, mais ou menos a raiz do discriminante, que é 4alfa ao quadrado menos 4 ômega ao quadrado, dividido por 2. Lembrando, tá, pessoal, que o nosso delta, né, para poder dar uma resposta subamortecida, o nosso delta ele tem que ser menor que zero. Se o delta é menor que zero, então as raízes são complexas e conjugadas, tá certo? Ou seja, eu vou ter que forçar o aparecimento aqui da minha unidade imaginária aí dos números complexos. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 2alfa sobre 2, mais ou menos. Eu posso tirar esse 4 daqui, né? Esse 4 daqui eu posso tirar, né? Da raiz, e aí posso colocar em evidência e tirar da raiz. Aí vai ficar 2, né? Vai ficar 2 sobre 2 da raiz de alfa ao quadrado menos ômega ao quadrado. Certo? Posso cortar 2 com 2. E aí eu vou ter menos alfa mais ou menos a raiz de alfa ao quadrado menos ômega ao quadrado. Bom, aí eu ainda não tenho a minha unidade imaginária. Como é que eu vou fazer para aparecer essa unidade imaginária? Bom, é só colocar o sinal negativo aqui dentro da raiz em evidência. E aí vai ficar menos alfa mais ou menos a raiz de menos 1 que multiplica ômega ao quadrado menos alfa ao quadrado. Beleza? Pronto. Forcei aí o aparecimento da minha unidade imaginária. Então vai ficar menos alfa mais ou menos j raiz de ômega ao quadrado menos alfa ao quadrado. Aí o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou chamar tudo isso aqui de ômega d. E quem é esse ômega d? É a minha frequência natural amortecida. Frequência natural amortecida é o que a gente chama aí no estudo aí dos circuitos elétricos, tá? Frequência natural amortecida. A não amortecida é exatamente o nosso ômega zero aqui. Beleza? E aí, pessoal, como a gente tem uma resposta com raízes complexas e conjugadas, como é que vai ficar a minha expressão final aí da corrente? Ela vai ficar assim. I de t vai ser igual a uma constante que eu vou chamar de K1 vezes a exponencial de menos alfa t vezes o cosseno de ômega dt mais outra constante K2 vezes a exponencial de menos alfa t vezes o seno
de ômega dt. Mas calma, dá para a gente achar essas condições iniciais aqui? Dá sim. Por que dá? Porque foi nos fornecido as condições, ou melhor, a gente conseguiu achar as condições iniciais aqui. Então vamos fazer isso agora, né? Vamos achar essas constantes aqui. Então, para i de 0 igual a 0, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que i de 0, que é igual a 0, é igual a K1 vezes E elevado a 0, vezes o cosseno de 0, mais K2 vezes E elevado a 0, vezes o seno de 0. Isso aqui tudinho é 0, porque o seno de 0 é 0, perfeito? Isso aqui é igual a 1, cosseno de 0 é 1. Então a gente vai ter que K1, a gente conclui que K1, a nossa primeira constante, ela é igual a 0. O que é que isso significa? Significa que esse termo daqui todinho vai ser 0. A gente só vai ter essa expressão daqui, ó. I de t é igual a K2 vezes E elevado a menos alfa t seno de ômega dt. Beleza? A expressão se reduziu isso aqui. Agora a gente vai achar o nosso K2, fica mais fácil, né? Para achar o nosso K2, eu tenho que aplicar a condição inicial com a derivada. Então, para i' de 0 igual a menos E sobre L, a gente vai ter que d dt, eu vou derivar primeiro aqui, d dt vai ser K2, que multiplica a derivada de E elevado a menos alfa t, né? Vai ser a derivada do produto, então a derivada de E elevado a menos alfa t, vezes o segundo, que é seno de ômega dt, mais E elevado a menos alfa t, vezes a derivada de seno de ômega dt derivada, tá ok? Tranquilo aí, pessoal? Então, continuando aí essa conta, a gente vai achar o seguinte. Isso aqui vai ser igual a K2, que multiplica. Vai ficar menos alfa vezes E elevado a menos alfa t. Já vou fazendo direto aqui. Vezes o seno de ômega dt. Mais ômega d vezes E elevado a menos alfa t. Vezes o cosseno de ômega dt. Tá? Já fiz as derivadas todinhas aí. A derivada da exponencial e a derivada do seno de ômega dt. Ok? E agora, aplicando a condição inicial, né? Vai ficar di de 0 dt. Aí a gente vai ter o seguinte. Isso aqui vai para 0. E isso aqui vai para 1. Beleza? Aí vai ficar K2 multiplicando um lado e outro, né? Porque aqui é uma soma. Só que aqui um lado é 0, né? Esse lado aqui não vai contar porque tudo é 0. Então vai multiplicar só o outro lado. E eu vou jogar a condição inicial, onde essa exponencial aqui também, né? Acabei esquecendo, mas vai dar 1, né? Então vai ficar K2 vezes ômega d, e aí vai ser igual a menos E sobre L, perfeito? Que é justamente a condição inicial que eu achei lá. E aí o meu K2 vai ser igual a quanto? K2 vai ser igual a menos E sobre ômega d vezes L. Tá? Achei aqui a minha constante K2, que agora eu vou substituir aqui. Tá certo? Apagar aqui para a gente continuar. Bom, substituindo aqui, a gente vai ter então que I de t vai ser igual ao K2, que a gente acabou de achar, que é menos E sobre ômega dl, vezes a exponencial de menos alfa t, vezes o seno de ômega dt. Tá ok? Então tá aí a nossa expressão da corrente. Aí vocês devem estar se perguntando, né?
poxa, mas essa expressão não se parece muito com essa daqui, porque tem ângulo. De fato, tem um ângulo aí, tá certo? Mas, se vocês perceberem, a expressão vai dar exatamente essa, a expressão da corrente, tá certo? Onde esse M aqui, se vocês perceberem, esse M daqui, ó, que ele deu aqui, tem essa expressão gigante e não está aparecendo, né? Não está aparecendo, mas se vocês perceberem, quando eu jogar a condição inicial de igual a zero, deixa eu trazer para cá, vai ficar mais fácil, vai ficar IM, né? É igual a raiz de I0 ao quadrado mais alfa vezes I0 sobre ômega d mais 1 sobre L ômega d. Na verdade aqui é V0, né? 1 vezes V0. Vou colocar V0 aqui. Isso aqui é o quadrado, né? Pronto, a gente tem esse M aqui, né? Jogando a corrente igual a zero, a condição inicial que a gente percebeu ali, que a corrente do indutor ela é zero. Então isso aqui é zero. E isso daqui vai ser zero, né? Porque isso aqui também é corrente. E aí olha o que vai sobrar aqui pra gente. Vai sobrar exatamente isso aqui, ó. IM é igual a raiz de V0 sobre L ômega d ao quadrado. Que isso aqui vai ser igual a quem? A V0 sobre L ômega d, que é a mesma coisa que E sobre L ômega d. Olha aí, ó. Apareceu exatamente o termo aqui, tá? Essa questão do sinal aqui é a questão da convenção que eu fiz, tá, pessoal? Quando eu fiz a análise de malha, tá? Mas é indiferente esse sinal aí, tá certo? Tá? Só para vocês tomarem esse cuidado, tá? Então, ele está pedindo para a gente selecionar qual das três soluções mostradas anteriormente corresponde à resposta temporal da tensão. Então, a resposta vai ser solução B2, tá certo? Vai ser a solução B2. É só um detalhe, tá, pessoal? Vocês, em relação ao ângulo aqui, só voltando em relação ao ângulo, a gente vai ter a corrente igual a zero aqui, né? Percebam que a corrente aqui, ó, é o arco tangente, tangente a menos 1, de V0 sobre L ômega d e 0, mais alfa sobre ômega d. Certo? O nosso I0, ele é 0. Vai ficar 1 sobre 0, que isso tudo vai dar infinito. Vai ficar tangente a menos 1 de infinito. Tá certo? E aí, a tangente a menos 1 de infinito, isso aqui, esse ângulo, no caso, ele vai dar igual a 0 grau. Tá certo? Provando que vai ficar aqui, ó, o seno vai ficar com seno de ômega dt sem esse ângulo de fase aí. Tá ok? E aí, por fim, para a nossa resposta da tensão aqui, só para complementar a resposta, vai ficar a corrente passando ali no resistor, como eu fiz no sentido contrário, né? Como eu fiz nesse sentido aqui, né? Tá no mesmo sentido do aumento de tensão, né? Em vez de ser a queda, tá no aumento. Então vai ficar assim, ó. VR de t vai ser igual a menos R vezes I de t. E aqui vai ficar menos R vezes a corrente que eu achei aqui, ó, que é essa corrente aqui, vezes menos E sobre ômega dl, vezes a exponencial de menos alfa t, vezes o seno de ômega dt. Posso cortar o negativo aqui com negativo, posso substituir o R por 50, que ele deu, né, mas não é muito necessário. E aí eu vou ficar com R vezes E sobre ômega dl, vezes a exponencial de menos alfa t, seno de ômega dt. E essa aqui é a expressão da minha tensão aqui no resistor, que é exatamente esse gráfico daqui, pessoal. Né? Exatamente esse gráfico. Deu exatamente esse gráfico, tá? Então tá aí, comprovado aí, como é que se chega na resposta. Recapitulando de forma rápida o que a gente fez, ele deu um circuito RLC, ele está no seu regime natural, tá? É um circuito que equivale
a um circuito desfibrilador, que ele falou da aplicação aí. Na letra A ele pede a transformada do Laplace. Aí para calcular a transformada do Laplace eu preciso das condições iniciais. E aí as condições iniciais eu pego no próprio circuito para t igual a zero. No caso, para t igual a zero eu não tinha corrente no indutor, só a corrente inicial é zero. No caso da condição inicial relativa à derivada, eu preciso pegar percorrendo aí o circuito. E eu percorri escolhendo o sentido anti-horário, tá certo? E aí, após isso, apliquei a transformada do Laplace e achei a expressão da transformada do Laplace da corrente. No item B, ele pede a expressão aí da corrente, qual das três expressões aí, essas três amostras, vamos dizer assim, corresponde aí à saída desse circuito aí, que é um sistema subamortecido, tá? É uma senoide amortecida. Então, com certeza, o fator de amortecimento ele é menor do que a frequência natural do nosso circuito aí. No caso, a frequência natural amortecida, que é ω0. E aí, sabendo disso, eu já sei que tipo de resposta é. É a combinação da exponencial com seno e cosseno. E aí eu aplico as condições iniciais para achar essa corrente, que foi o que eu fiz aqui. Tá? E aí comprovei aqui porque o resultado é B2. Fazendo aí a substituição do que ele está colocando aqui na própria questão. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês, beleza? Valeu!